glória a Deus. O Senhor está fazendo grandes coisas no nosso meio, já está movendo coisas no espiritual que nós não sabemos o que é, não podemos ver, mas Ele está fazendo. E esse mês nós estamos tratando de emoções. Todos sabem que setembro é o mês do Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Nós estamos focando, na verdade, na raiz de todas essas coisas. A raiz de todas as coisas que muitas vezes leva alguém a cometer e a tirar a própria vida são as emoções. Então nós precisamos entender, e nós estamos vindo numa crescente. E tem sido bênção para você? Tem sido bênção na tua vida? Nós temos vindo numa crescente sobre... A primeira ministração que nós tivemos foi sobre submeter as nossas emoções a Cristo. Nossas emoções, elas são bênção, mas elas precisam estar submetidas a Cristo. Depois o André Silva pregou na semana passada a respeito de reorganizar as emoções. E várias dicas foram nos dadas a respeito de como fazer isso de acordo com a palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 4. Nós vamos ler do 8 ao 10. Porque hoje nós vamos falar sobre liderar as emoções. Como que a gente coloca elas aqui no cabresto? Como que a gente pode fazer para que as nossas emoções realmente elas tenham um papel que Deus designou para elas? Que não é deixar a gente feito um fio desencapado, mas é ser bênção nas nossas vidas. Então vamos ler aqui o que Paulo diz à igreja de Coríntios. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Jesus, esta é a tua palavra. Esta é a tua palavra e ela é poderosa para penetrar a nossa alma. Ela é mais cortante do que espada de 2 gumes. E nós pedimos a Deus que ela venha agora sobre nós, penetrando o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento e renove as nossas emoções em nome de Jesus. Amém? Gente, nós vamos entender aqui um pouco com Paulo e esses conselhos aqui, essa exemplificação que ele está dando à igreja de Coríntios, como nós podemos então liderar as nossas emoções. Emoção, nós já demos aqui algumas definições para vocês ao longo do tempo. Eu fiz isso no primeiro domingo, o André Silva também fez no domingo passado, mas eu queria trazer uma outra definição também sobre emoção. Emoção é uma palavra que vem do latim, que no latim é emovere, não sei se é assim que pronuncia, mas é assim que escreve, emovere. E o que significa essa palavra? A raiz da palavra emoção. Ela é algo que movimenta de dentro para fora. É como se fosse um motor. Sabe uma bomba d'água que a gente coloca num poço? Que é um motor que faz com que essa água venha, não sei se é assim que funciona, gente, mas na minha cabeça é assim que funciona. O motor vai lá e movimenta e faz com que isso saia para fora. E isso é o que a emoção faz conosco. Ela é um motor que faz com que as coisas venham de dentro para fora. Então, as nossas emoções, elas são meios de nos conectar com Deus. Deus criou as nossas emoções para que a gente se conectasse com Ele também. Toda emoção, qualquer uma que seja, é um convite para você se conectar com Deus. Se você está triste, é um convite para você ir para a presença dEle. Se você está frustrado, é um convite para você ir para a presença dEle também. Pedir para que Ele alinhe as suas expectativas, para que Ele possa te ajudar a colocar expectativa nele. Gente, sabe quem que não nos frustra nas nossas expectativas? Só Jesus. As outras pessoas vão nos frustrar. Qualquer uma delas, a melhor pessoa do mundo vai frustrar. Então, se você está frustrado,
é um convite para você ir para a presença dele. Se você tem se sentido abandonado, sozinho, é um convite também para você ir para a presença do Senhor. Toda emoção pode nos conectar com Deus. E se você está alegre, é um convite também para você celebrar na presença dele. É um convite para que você possa ser grato, para que você possa adorá-lo. Então toda emoção, ela nos leva para o Senhor, ela é um convite para a oração. Toda emoção, aquelas que a gente considera boa e aquelas que a gente considera ruim. A gente conversou um pouquinho sobre isso aqui, né? Que nem todas as emoções que a gente considera ruim, elas são ruins mesmo. Porque elas são necessárias para que a gente possa reagir a algumas situações. Então, algumas emoções não são da maneira que a gente pensa que elas sejam ruins. Então, a emoção, ela é um motor. É um motor, movimenta as coisas de dentro para fora. Mas, gente, ela como motor, ela é excelente. Ela funciona bem, mas ela é péssima motorista. Não dá para deixar as emoções sentar no volante da nossa vida, porque ela vai bater na primeira esquina. Ela não funciona como motorista, ela funciona como motor. O motorista que precisa estar sentado no controle das emoções das nossas vidas é Jesus. E nós vamos aprender a como liderar as nossas emoções submetidas a Cristo, que a gente já aprendeu lá atrás. Então, nossas emoções precisam estar completamente submetidas ao controle de Jesus para que a gente possa caminhar. Quem aqui já assistiu o filme Divertidamente? Levanta a mão. Com quem vocês se identificaram? Eu não quero saber. Cadeira. Esse filme é muito interessante, quem não assistiu, assista, ele é bem divertido. É um filme que trata de uma menininha, a Riley, e ela tem ali várias emoções que são os protagonistas do filme, e aparecem ali todas as emoções ao mesmo tempo. São 5 emoções primárias que ela aparece ali no filme, que é a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o nojo. São 5 emoções primárias. Por quê? As emoções primárias são aquelas que podem ser percebidas rapidamente. São aquelas que estão ali visíveis. Mas existem as emoções secundárias, a culpa, né, o nervosismo, a vergonha, são emoções que são secundárias. Às vezes você não consegue perceber que alguém está se sentindo culpado. Você não consegue perceber que alguém está nervoso. Às vezes ele consegue disfarçar. Então esse filme ele mostra 5 emoções ali que são primárias e que a gente percebe que 4 delas são negativas, não são? Só tem uma boa, se a gente for ver. Só a alegria ali que é bom. Nojo não é bom. Tristeza não é bom. É verdade? Raiva não é legal. Medo também não é legal. Mas como a gente aprendeu, todas elas são necessárias. Tem coisa que se a gente não tiver nojo de comer e a gente comer, a gente morre, porque pode estar lá estragado. Então o nojo também ele é protetivo. O medo também é protetivo, porque se a gente for muito corajoso, a gente vai morrer. A hora que a gente sair na rua, se a gente sair atravessando sem olhar, o medo também é protetivo. Então a gente aprendeu ali, a gente aprende com esse filme que mesmo as emoções elas vão trocando a direção da cabecinha dela. Vai, senta de vez em quando a alegria, senta de vez em quando a raiva, senta. Quando a raiva senta, o negócio acaba com tudo. E a alegria fica tentando tomar o espaço. Mas o que eu aprendo com isso? Que na verdade nem a alegria é bom que ela esteja sentada o tempo inteiro. Porque se a gente for o tempo inteiro alegre, a gente vai ser alienado ao sofrimento. Tem hora, gente, que a gente precisa chorar. Tem hora que é hora de chorar. Tem hora que é hora da gente sentir. Tem hora que a gente precisa entender o que está acontecendo. Se a gente for muito alienado, a gente também não está fazendo aquilo que o Senhor está nos chamando. Não está colocando as emoções no lugar delas. Então, mas a aplicação para nós, até que eu vejo desse filme, é que a gente não pode deixar nenhuma emoção sentar, nem alegria. Nenhuma emoção deve tomar a direção da nossa vida. Jesus precisa ser o motorista. Então, lembrem-se disso. A emoção é um motor muito bom, mas ela é péssima motorista. Então, tira ela aí do lugar e não permita mais que ela se leve a tua vida. A gente não vai e não pode fugir das emoções, mas a gente precisa aprender a
fugir para Deus diante das emoções. Fugir para Deus não é fugir delas, não é negar a minha tristeza, não é negar que eu estou me sentindo frustrado, não é negar que eu estou com medo, não é negar. Isso, gente, não é fortaleza, porque a gente aprendeu que negar as emoções é porque você está sendo forte, não é. Mas a gente precisa aprender a buscar refúgio em Deus, buscar refúgio, fortaleza nele. Porque é nele que nós vamos ser renovados, é nele que nós vamos receber força para continuar. E aí eu queria olhar para esse texto que nós acabamos de ler, que Paulo fala, né? E a gente vai entender um pouquinho de cada uma dessas coisas, olhando para esse texto. É interessante, não sei se vocês, sem colar, sem olhar na Bíblia, sem olhar aí no celular, não voltem o texto aí. É interessante que se a gente observar esse texto de Paulo, a gente fica até meio confuso, né? Em tudo nós somos atribulados, mas não, ninguém sabe. Sabe por quê? Porque a gente confunde aquelas palavras. A gente confunde as palavras. Em tudo somos atribulados, mas não. Eu vi uma coisinha aí. Sabe o que acontece? A gente, quando olha para esse texto, a gente percebe que Paulo, ele fala, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Não parece que é a mesma coisa? Não dá a impressão que é sinônimo? Dá a impressão que é a mesma coisa. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, parece que ele está tentando contrapor algo, e aí fica esquisito, porque parece que atribulado, beleza, angustiado não. Aí a gente pensa assim, ficar perplexo, ok, é possível, mas desanimado não, impossível ficar. Perplexo, ok, desanimado não. Perseguido sempre, desamparado jamais. Abatido, tem vezes que a gente fica, mas destruído não. Não dá a impressão que faz muito sentido? Porque são coisas que não fazem para mim, não são opostas. Qualquer uma delas não é legal. Qualquer uma delas não é uma coisa boa. Aí para nós pode parecer assim, será que se ele tivesse usado um antônimo não faria mais sentido? Porque elas também não são sinônimos, elas parecem. Mas a gente pode pensar, será que não faria mais sentido de repente ele falar assim, ainda que você esteja atribulado por algo, permaneça sereno, permaneça despreocupado. Faria mais sentido talvez para a gente entender. Mas na Bíblia, tudo tem uma razão de ser. Deus não dá ponto sem nó. E todas as coisas que estão aqui, elas têm uma razão para que a gente possa aprender. E Paulo, ele está nos ensinando algo e eu quero compartilhar com vocês nessa manhã a respeito. E a gente vai apelar então para o idioma original em que Paulo escreveu esse texto, que foi o grego. A gente precisa entender no grego o que estava escrito para a gente entender por que ele usou essas palavras que são tão parecidas. Eu não quero nem ficar atribulado, angustiado, perplexo, eu não quero nenhuma dessas coisas. Mas a gente vai entender isso. Vamos lá, amém? Vamos com a gente aqui? Em nome de Jesus? Vamos ver então o que Paulo estava querendo dizer quando ele diz que em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. No grego, a palavra atribulado, ela significa prensado. Sabe que nem uva, azeitona, que é prensado para tirar o azeite, uva, que é prensada ali para fazer o vinho, para fazer o suco. Esse é o significado da palavra atribulado no grego. Prensado, espremido, pressionado com firmeza, contraído. E é algo que nós passamos, nós somos pressionados. Tem hora que a gente está passando por situações que é como se fosse uma prensa. Jesus, ele passou por isso. E quando ele estava no Monte das Oliveiras, que esse monte é chamado como se fosse Monte da Prensa. Jesus estava no Monte das Oliveiras sendo prensado até a última gota. Sendo prensado nas suas emoções, a ponto dele dizer, Senhor, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, sobretudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Ele estava ali sendo prensado. E nós também somos prensados. A gente passa por situações em que a gente se sente assim, contraído.
Mas aí Paulo diz que em tudo nós somos prensados, atribulados, mas não angustiados. E o que significa angustiado? É estar num lugar estreito. É estar num lugar em que você é comprimido. É estar sendo dolorosamente restringido. Vocês prestaram atenção no estar? A grande diferença aí é que nós vamos passar, nós vamos ser prensados, mas nós não permaneceremos prensados. Nós não vamos estar neste lugar de prensa o tempo todo. Nós vamos passar, não há como não passar, mas nós não vamos ficar. Esse não é o nosso lugar, não é a nossa moradia. Esse é apenas um lugar de passagem, para que seja extraído de nós aquilo que o Senhor tem. Quando você está passando pela prensa, é onde é extraído de você aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a vida de outras pessoas. O azeite, ele é extraído por causa da prensa. Aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a vida das outras pessoas vai ser prensado em você nesses momentos de dificuldade. Mas você não vai permanecer nele. Ele não é o seu lugar de moradia. E se a palavra de Deus diz que não é, não é. Não esteja neste lugar. Não tome esse lugar como se fosse a sua casa. Não tome posse deste lugar de sofrimento e de prensa o tempo todo como se já fosse parte de você. Não é. O Senhor está dizendo que não é para que nós fiquemos neste lugar. Olha o que diz lá em Salmos 84, 5 e 7. O salmista, ele fala o seguinte: como são felizes os que de ti recebem força, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer e a cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Prestaram atenção no que diz aqui no começo do versículo? Como são felizes os que em ti recebem força e os que, o quê? Decidem percorrer os seus caminhos. É uma decisão. É uma decisão. Receber forças do Senhor e decidir percorrer esses caminhos dele. Decidir ir pelos caminhos que o Senhor está nos mostrando. E aí o versículo continua: quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. Percebe mais uma vez aqui? Quando passarem pelo vale do choro. É se passarem pelo vale do choro. É se? É o quê? Quando? Então é uma certeza, vai acontecer. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará em fontes revigorantes. Eu vou passar pelo vale do choro, já passei por ele algumas vezes. Você vai passar pelo vale do choro. E se você está passando hoje, receba de Deus que você está recebendo também fontes revigorantes em nome de Jesus. E esse não é o seu lugar de morada. Esse não é o lugar para você estar. Este não é o lugar em que você deve permanecer. Você está sendo atribulado, porém não angustiado. Não angustiado. Nós vamos aprender a liderar as nossas emoções em Cristo dessa maneira. Nós vamos aprender a tomar para nós a verdade da palavra. Porque é isso que muitas vezes nós temos deixado de lado. Nós não estamos tomando para nós a verdade da palavra. Ela está aqui para nós. E a gente acha que é só um conto da carochinha. E não tem tomado a verdade da palavra realmente nas nossas vidas, para que nós possamos viver. E aí Paulo continua: vocês serão perplexos, porém não desanimados. Vamos entender então o que é perplexo no grego? Significa, eu acabei de descobrir inclusive, fazendo essa ministração, que eu estou perplexa o tempo inteiro. É estar sem recursos. Eu estou sempre perplexa, gente. Sempre perplexa. Mas, vamos lá.
estar sem recursos, estar em dificuldades, em necessidade, não saber que caminho tomar. É uma pessoa perdida, não é? Agora acho que eu não estou tão perplexa assim, eu só estou sem recursos. Mas é uma pessoa perdida que não sabe por que caminho ir, por onde seguir, tá? Assustado. O que eu faço agora diante dessa situação? Ficar sem saber o que decidir, o que fazer. Então Paulo está dizendo que a gente vai passar por essa situação. Ele sabe melhor que ninguém o que é estar sem recursos. E ele esteve. E ele falou que ele encontrou contentamento, ele aprendeu o segredo de viver contente, quer na abastança, quer na escassez. Eu aprendi o segredo de viver contente, é um segredo. E Paulo fala isso também para nós. E aí então vamos entender, se a gente pode ficar perplexo, sem recurso, perdido, sem saber o que fazer, em necessidade, por que a gente não pode ficar desanimado? Porque desanimado significa ficar totalmente sem recursos, completamente desprovido de medidas, absolutamente sem esperança. Está vendo aqui a hipérbole? É muita. Você fica totalmente sem recursos, totalmente abandonado, totalmente desprovido, completamente. Deus não permite que nós cheguemos nesse ponto. Vocês estão entendendo isso? Nós não ficamos e não ficaremos completamente, totalmente, desesperadamente, sem recursos, sem medidas e sem um caminho a seguir. Nós não ficaremos. Então, por isso que a gente pode até ficar perplexo, sem recurso, sem meios, muitas vezes, de imaginar como a gente vai sair de uma situação, mas não desanimados, ou seja, jogados ao chão. Não vamos ficar perdidos completamente sem saber por que caminho seguir, porque o Senhor, Ele está no controle. Deus não saiu do trono, gente. Deus não saiu do trono, e às vezes a gente está agindo desesperadamente, como se Deus não estivesse mais assentado no trono. E Ele não perdeu o controle. Você pode até perder o controle das coisas e da vida, da sua vida. Mas Deus, Ele não perde o controle. Ele não está perdido. Deus, Ele não está. Então, esse desânimo citado aqui por Paulo é aquela completa desistência. E eu acho que é muitas vezes quando chega ao ponto de alguém tirar a sua própria vida, jogar a toalha e dizer: eu não tenho mais o que fazer. E esse ponto, quando ele chega, ele precisa ser completamente colocado aos pés do Senhor, porque o Senhor tem fontes revigorantes para tratar conosco, Ele tem para derramar sobre a nossa vida. Então, a gente vai ficar perplexo, sim, vai ficar, mas desanimado a ponto de jogar a toalha, não. O Senhor está dizendo que nós não ficaremos, e nós vamos tomar posse disso aqui na palavra dEle, e não ficaremos desanimados. Gente, as ondas, elas vão vir, e as emoções, elas são como ondas. Elas às vezes estão mais elevadas e às vezes menos. Quem gosta de ficar na praia? Ficar na praia, na beirinha da praia, é o pior lugar do mundo, não é? Porque você toma um monte de pancada das ondas, elas vêm com tudo, ela te derruba, você rola, vira um bife à milanesa ali na areia, mas você vai ficando completamente desequilibrado na beira da praia, porque as ondas vêm, pá, e te derruba. Se você for mais profundo, você vai ficar mais sossegado. Mas naquelas ondas que estão vindo ali, qual que é a melhor maneira? Quem aí gosta de praia? A Tainã vai me responder agora, Tainã. Qual a melhor maneira de você não ser impactado pela onda quando ela vem mais alta? Qual é, Tainã? Mergulhar, é isso aí. Mergulhar. Se você mergulha na onda, você vai passar por ela sem sentir tantos impactos. Gente, tem uma história impressionante, que eu acho que vocês já devem ter escutado, verdadeira, do tsunami. Quando ele aconteceu, um casal, eles estavam mergulhando naquele dia, saíram naquele dia de manhã antes do tsunami, aquele lindo dia de sol azul. Sol azul não, céu azul, gente, já mudei até a cor do sol.
Mas eles saíram naquele dia lindo e aí eles foram para fazer um mergulho, né, com equipamento, tudo bonitinho. E eles foram bem para as profundidades do mar. E o tsunami aconteceu enquanto eles estavam lá embaixo, lá bem profundo no oceano. O tsunami aconteceu nessa hora. E eles contam que eles até sentiram, eles deram entrevista, se não me engano, eles são brasileiros. Eles deram uma entrevista para uma revista e eles contam que eles sentiram, sim, uma movimentação, um abalo, assim, uma ondinha. Eles sentiram, mas eles não imaginavam o que estava acontecendo lá na superfície. Quando eles voltaram, algum tempo depois, o caos estava instalado naquele lugar. Eles não conseguiam mais achar o hotel. Eles não sabiam mais onde eles estavam. Era gente morta, era sujeira para todo canto. E eles nem sabiam o que tinha acontecido. Mas sabe por quê? Eles estavam no profundo. E se você está entendendo o que isso significa, glorifica o Senhor. Porque quando nós estamos profundamente mergulhados em Deus, as ondas elas virão. Isso é certo, não é se, gente, é quando. Elas virão, mas se você estiver mergulhado em Deus, elas virão. Você vai sentir talvez aí um movimento, mas elas não vão te destruir, elas não vão te desanimar, elas não vão te levar a um ponto de ficar completamente sem saber o que fazer. As ondas, o quanto nós somos abalados por elas, elas medem a profundidade que nós estamos mergulhados em Deus. É isso que elas medem, o quanto nós estamos mergulhados em Deus. E se eu quero que você analise qual o seu grau de abalos diante das ondas, diante dessas emoções que vêm vindo. Também vai revelar o seu grau de profundidade em Deus. Perseguidos, porém não abandonados. Paulo vem falar agora sobre a perseguição, sobre muitas vezes a injustiça também. E a palavra perseguido no grego significa fazer correr, fazer fugir, afugentar de um modo hostil, de um modo ruim, fazer a pessoa correr, fugir. E a palavra abandonado significa desamparar, desertar, deixar em grande dificuldade, deixar para trás ou desistir de sobreviver. Perseguido, gente, e ser tratado de maneira cruel e injusta dói demais, não é verdade? Quando a gente sofre uma perseguição, muitos irmãos aqui, a gente já conversou e eu sei que alguns enfrentam perseguições no trabalho, perseguições no seu ambiente familiar. E muitas vezes isso é por causa de Cristo, por causa de Jesus, e bendito seja aquele que é perseguido por causa do nome dele, porque nós não ficaremos sem a nossa recompensa, isso é promessa dele para nós. Agora, apesar de ser muito doloroso, essa perseguição, essa injustiça, o apóstolo Paulo, ele nos garante que o perseguido não vai ficar sem sustento e abandonado. Não estaremos abandonados. Perseguidos nós não poderemos ser, mas não abandonados. Eu me lembro de uma história que os nossos missionários contaram, da viagem que eles tiveram, e quando nós estávamos aqui sem live, vocês ouviram também, sobre perseguições que eles sofreram nesse tempo, mas em nenhum momento eles foram abandonados. Abandonados nós não seremos, porque é promessa do Senhor. Nós não ficaremos sem sustento. O salmista lá no Salmo 69:4, ele se lamenta e ele fala o seguinte: os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo, muitos os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei.
o salmista aqui ele fala de algo muito doloroso para a gente, para todos nós. Injustiça também. É algo muito difícil da gente lidar. A injustiça, ela corrói a gente. Corrói porque você quer se defender. Você quer reivindicar muitas vezes o seu direito. E isso vai doendo na gente de uma maneira cruel. E ela pode nos roubar. E às vezes esse sentimento, essa sensação pode sentar no volante da nossa vida. E aí a gente começa a ser dirigido por esse sentimento, às vezes até de vingança. Até de vingança. Você acha que crente não tem sentimento de vingança, gente? Ah, tem. Precisa ser tratado diante do Senhor. Nós precisamos colocar isso diante do Senhor. Porque a injustiça e a perseguição, ela geram em nós. Qual emoção ela provoca em você? Você já parou para pensar nisso? Quais as emoções que a injustiça, a perseguição provocam em você? Mas aqui nós temos uma garantia, que mesmo nós estando em apuros humanamente falando, nós estamos amparados por Deus. Nós estaremos amparados por Ele em todo o tempo. E vamos aprender a liderar as nossas emoções em Cristo nesses momentos também de perseguição, de injustiça. Para que a gente não seja dominado pela raiva, não seja dominado por esse senso de justiça própria. Para que a gente aprenda a colocar isso diante do Senhor. E por último, Paulo vai falar que nós podemos ser abatidos, porém não destruídos. E abatido no grego vai trazer um significado de lançar para baixo, jogar em terra, ser colocado num lugar inferior. Mas destruído significa sair inteiramente do caminho, colocar um fim, ruína, entregue à morte. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui é que muitas vezes a gente vai como um avião que cai. Às vezes um avião que é abatido e cai, mas nós não seremos entregues à morte. O abatimento ele pode vir e ser lançado para baixo. Muitas vezes pode vir em diversas situações. Você pode ser lançado para baixo, se sentir inferior, ser colocado em terra por situações no teu trabalho, na tua família, de luto, de perdas financeiras. Quantas pessoas têm perdas financeiras imensas e se sentem as piores pessoas do mundo? Elas ficam abatidas, perdem tudo, e quando perdem o dinheiro, perdem também muitas vezes a sua identidade, porque a sua identidade estava no que ela possuía. Quantos empresários nós não ficamos sabendo que tiram a sua própria vida quando eles falem? Eles falam e eles tiram sua própria vida porque a sua identidade estava naquilo que eles tinham, estavam nas suas riquezas. Mas o Senhor está dizendo: você pode perder tudo, você pode perder seus recursos, você pode ser abatido, pode perder todas as pessoas da sua família, como Jó perdeu. Jó foi completamente abatido, mas ele não foi destruído. E nós também não seremos destruídos pelas ondas que vêm nas nossas vidas. Nós temos aqui ainda propósitos para que a gente possa seguir, e ainda que a gente seja humilhado, ainda que a gente seja jogado ao chão, nós não vamos ser destruídos. Gente, isso é uma verdade. É uma verdade. Ela está disponível para mim e para você. Ela está disponível para que a gente viva. Isso aqui não é só uma sugestão. Vocês estão entendendo isso? Não é uma sugestão. Ela é a verdade da palavra de Deus. Então é possível que nossas emoções não nos destruam. É possível que as nossas emoções não nos levem à morte física e espiritual. Porque, gente, não há sequer uma, se vocês lembrarem de uma aí, vocês me falam. Mas não há uma passagem bíblica em que vá nos garantir que crente, vai dar respaldo de que crente não ia ser submetido a dificuldades e a tribulação, a depressão muitas vezes, a ansiedade, a uma tristeza profunda, a dificuldades no casamento, a dificuldades com os filhos. Tem alguma passagem que vocês se lembram aí que digam: se aceitem a Jesus, se convertam e vocês nunca mais, vocês viverão um paraíso na terra?
Existe essa passagem? Pelo contrário, Jesus ele vem e fala assim: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci. Ele bata no peito e ele diz assim: ó, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci, vocês também vão vencer. Se Jesus ele foi capaz de passar pelas ondas das emoções, vocês também serão capazes. Nós seremos capazes também, porque ele venceu o mundo. Se ele venceu, a gente vai vencer também. Ele é nosso maior exemplo de como liderar as nossas emoções. Jesus fez isso muito bem. Jesus fez isso de maneira linda. Ele foi mestre nisso, de como liderar as emoções e de como usá-las ao nosso favor. Como eu usei o exemplo lá de quando Jesus chorou na primeira administração de emoções. Ele também chorou, ele também se compadeceu. E porque Jesus chorou, ele perdeu o controle? Não, ele só estava usando as emoções no lugar certo, na hora certa. E ele é mestre nisso, em como liderar as emoções. Então, aprenda com Jesus e não deixe que as suas emoções te liderem, te controlem, sentem aí no trono do seu coração. Quando você estiver passando muita raiva ou estiver muito triste, lembra lá do filme Divertidamente, imagina lá, meu Deus, a tristeza está sentada aqui no volante, eu preciso tirar ela daqui. A raiva está sentada aqui no volante, eu preciso tirar ela daqui, eu preciso sentar Jesus aqui, nesse volante, para guiar a minha vida. Jesus ele foi abatido, ele suportou e não foi destruído. Então nós também não seremos. Nós também não seremos. Olha essa tabelinha bem interessante para a gente entender e gravar aqui na cabeça. Então o que Paulo está nos dizendo afinal de contas? Que por fora nós podemos ser atribulados, mas por dentro não angustiados. Por fora, a gente pode até ficar perplexo, sem recurso, espantados, surpresos, mas por dentro não estaremos desanimados, completamente sem saída, completamente desesperançoso. Por dentro, não, nós temos Jesus sentado aqui no trono do nosso coração. Por fora nós podemos ser perseguidos, mas por dentro não estamos desamparados, abandonados. Nós temos um Pai. Nós temos um Pai, e Pai que é Pai de verdade não desampara. E esse que nós temos, o Pai Celestial, Ele é de verdade. Ainda que você tenha sofrido, passado por experiências de abandono na sua vida com o seu pai terreno, o Pai Celestial, Ele é Pai de verdade. E Ele não desampara, Ele não abandona. Por fora somos abatidos, feridos, mas por dentro, nunca destruídos. O que a gente precisa aprender então é que para controlar, gerenciar as nossas emoções e gerenciar para que elas possam ser benéficas para nós e não nos destruir, é que a gente precisa gerenciar os nossos pensamentos. Gente, os nossos pensamentos são eles quem nutrem as nossas emoções. Pensa comigo aqui. Você começa a sentir algo, você começa a ter medo de algo, e de repente os seus pensamentos começam a rapidamente a trabalhar de uma maneira desenfreada, dizendo que você está correndo perigo, aquilo é ruim, e às vezes não é verdade o que você está pensando. Teste os seus pensamentos, coloquem eles à prova, faça perguntas para você mesmo. Porque é o seguinte, os nossos pensamentos, eles vão ser nutrientes para as nossas emoções. Eles vão alimentar as nossas emoções. E você sabe o que isso vai virar? Sentimento, aqui ó, enraizado. Crenças que nós carregamos. Você mistura tudo isso e você vai viver enraizado muitas vezes em sentimentos que nem são reais, nem são verdades, mas que você acredita como verdade, porque aquilo está enraizado no teu coração por causa dos traumas que você tem, por causa das coisas que você já viveu, por causa de tantas coisas que já vieram, ondas e ondas que já vieram sobre a tua vida.
Mas o Senhor está querendo nos libertar destas mentiras, para que os nossos pensamentos sejam testados e eles possam ser pensamentos saudáveis, pensamentos que venham da mente de Cristo. Paulo fala: vocês têm a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Se nós temos a mente de Cristo, os nossos pensamentos precisam ser como os dele. E aí, gente, os nossos pensamentos, eles, diante das emoções, vão gerar os sentimentos. E qual que é a diferença de emoção para sentimento? A emoção, ela é essa reação rápida diante de alguma coisa. Diante de um perigo, diante de um estímulo, diante de uma alegria, diante de uma tristeza. É uma emoção rápida, é uma reação rápida. Mas o sentimento, ele é construções que a gente faz aqui dentro. São os predinhos que a gente constrói dentro da gente. E aí isso vai ficando enraizado, e é isso que nos mata. É isso que vai nos afastando do Senhor muitas vezes. É isso que faz com que a gente não consiga gerenciar as nossas emoções. O sentimento, ele é uma mistura das emoções com os nossos pensamentos, com as crenças que a gente tem que estão enraizadas. E é por isso que as nossas emoções, gente, preste bem atenção nisso. Quando as emoções vêm, elas precisam ser lidas por pensamentos saudáveis. E sabe o que Paulo, sempre Paulo, né? Ele diz lá em Filipenses 4:8, tudo o que for nobre ou verdadeiro, como a gente conhece até na música, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou de louvor, seja isso em que vocês vão pensar. Seja isso que inspire os teus pensamentos. Às vezes, gente, a gente está se alimentando e alimentando as nossas emoções de um monte de lixo, de pensamentos que são lixo. A gente, muitas vezes, a gente começa vê algo, ou de repente alguém olha para a gente de uma maneira diferente, a gente já começa a pensar: nossa, será que eu fiz alguma coisa? Nossa, mas eu acho que essa pessoa está com raiva de mim, olha, porque não sei o quê. E a gente começa a imaginar 1 milhão de coisas. Eu já falei isso aqui, às vezes a pessoa não te viu só porque está sem óculos. Não é porque ela não te ama ou porque não se importa com você. E a gente vai alimentando pensamentos que nutrem nossas emoções e viram sentimentos. E aí a gente cai num buraco sem fim. E aí a gente não sabe por que a gente está adoecendo emocionalmente. E nós estamos adoecendo emocionalmente. Sentimentos são duradouros. Eles conectam a gente com as nossas emoções. E é por isso que a nossa mente precisa estar direcionada por pensamentos que são verdadeiros, honestos, justos, de boa fama. Se há virtude, se há louvor, nisso pensai, que isso inspire os seus pensamentos e transborde nas suas emoções, nos seus sentimentos. Isso que a gente precisa encher o nosso coração. E a palavra diz que a verdade, ela nos... Vamos de novo? A verdade nos... A gente ouviu isso muito nas eleições, né, gente? Mas está na Bíblia. A palavra, a verdade, ela nos liberta. E se a palavra e a verdade que está na palavra nos liberta, o que nos aprisiona? O quê? A mentira. A mentira, ela nos aprisiona. E muitas vezes a gente está preso em mentiras, aprisionados em pensamentos que não são verdadeiros. Faz o seguinte hoje: chega na tua casa, dobra o teu joelho e coloca todos os teus pensamentos sobre você, sobre Deus, sobre a tua família, sobre os teus irmãos, diante do Senhor. Deixa passar a prova dele pelos teus pensamentos e só vai ficar aquilo que for verdade. Só aquilo que for verdade, porque a verdade, ela liberta e a mentira aprisiona. E a gente está aprisionado em mentiras que Satanás quer nos segurar, porque é do interesse de Satanás e do inferno que a gente fique aprisionado por mentiras. Mas Deus quer te livrar dessas mentiras hoje. Deus quer liberar, gente, algo novo sobre nós. Deus quer liberar
algo, é um tempo novo sobre a nossa vida. Ele quer liberar algo sobre as nossas emoções. Sabe por quê, gente? Se nós formos uma igreja, nós fazemos ação social, nós fazemos tantas coisas, nós temos tantas coisas, temos tantas atividades com jovens, adolescentes, mas se nós estivermos doentes emocionalmente, o que a gente faz com tudo isso? A gente precisa ser curado, a gente precisa ser restaurado, e o Senhor quer liberar isso aqui hoje, nessa manhã. Você crê nisso? Você crê nisso? Fique de pé.